Deixa eu começar esse vídeo com um choque de realidade daqueles que dão até uma coceirinha no ego. Existe um mito perigosíssimo no mundo dos concursos militares. O mito do concurseiro raiz, do monstro, do gênio, aquele que vira e fala assim: hoje eu estudei 10 matérias, hoje eu passei o dia inteiro rodando o edital. Manhã, uma coisa, tarde outra, noite outra e bora. E a galera olha para isso e pensa: caraca, esse cara é brabo, esse cara é diferenciado, esse cara é foda. A verdade é essa, não é isso que pensa? E eu que sou fraco, eu que não tenho cabeça para concurso. Agora deixa o tio Vaguinho te contar uma verdade. Olhando no fundo do teu olho, isso não é genialidade. Desculpa. Isso é sobrecarga cognitiva. Isso é o famoso overloading. E até falando em inglês, hein, titio? O cérebro humano não funciona como um HD infinito, que você vai jogando arquivo, jogando arquivo, jogando arquivo e depois ele organiza sozinho. Negativo, tá? Negativo. Não funciona assim. Não funciona assim, meu parceiro e minha parceira. Não funciona nem um pouquinho. O que acontece quando tenta estudar matéria demais no mesmo dia é o seguinte: o cérebro entra em um modo de defesa e olha para aquele monte de informação e pensa: isso aqui não é prioridade, isso aqui é excesso, isso aqui eu vou ignorar. E o resultado é cruel. Você passa o dia inteiro estudando e no final do dia tem a sensação de quê? De que não estudou nada de verdade. Cansaço mental, dor de cabeça, irritação e zero confiança. E aí vem a frase clássica: eu estudo muito, mas não evoluo. O que adianta de estudar pra caceta, mas não saber estudar, não ter um método? Talvez seja estudo demais do jeito errado. E é exatamente isso que eu vou destrinchar para você agora. Porque essa informação aqui pode mudar completamente o teu resultado nos próximos meses. Imagina que teu cérebro é um armário bonito, organizado, com prateleiras. Agora, imagina que você resolve arrumar o quarto inteiro em 30 minutos. Você pega a roupa, joga para dentro do armário, empurra com o joelho, fecha a porta na força. O que acontece? Na primeira vez que você abre a porta, as roupas caem todas na tua cabeça. Quem nunca fez isso? É exatamente isso que acontece quando você tenta estudar 7, 8, 10 matérias no mesmo dia. Você até passa por elas, você até vê o conteúdo, nada fica fixado, nada vira memória de longo prazo. O cérebro não teve tempo de dobrar a roupa, separar a prateleira e entender onde aquilo se encaixa. E aí, na prova, a porta abre e o conteúdo não cai. Ele simplesmente não aparece. Você faz sem... Vê se faz sentido isso que eu vou te falar agora. O cérebro precisa de limite para funcionar bem. Ele não foi projetado para processar tudo ao mesmo tempo. Ele foi projetado para trabalhar em ciclos, com foco, com profundidade, com tempo de processamento. Quando você ignora isso e fica pulando de matéria em matéria, achando que está sendo produtivo, você está, na verdade, fazendo o trabalho mais difícil para o teu próprio cérebro. Você está criando um caos interno que vai cobrar o preço lá na frente, na hora da prova, quando você vai precisar da informação. E olha, isso não é culpa sua. Ninguém te ensinou isso. A gente cresce ouvindo que quanto mais, melhor. Mas no caso do estudo, essa lógica não se aplica. No estudo, qualidade supera a quantidade, em todos os níveis. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa bem sincera. Isso aqui já explicou muita coisa que você sentia, mas não sabia explicar? Aquela sensação de estudar o dia inteiro e render pouco? Aquela frustração de, cara, eu me esforço tanto? Então, faz o seguinte: se esse primeiro bizu aqui
Já abriu seus olhos? Já deixa o like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é de elite e entregar para mais gente. Isso ajuda o canal, ajuda os outros guerreiros e não custa nada para você. É só um clique, mas faz uma diferença enorme para a gente continuar produzindo conteúdo de nível aqui. Agora, bora continuar, porque o mais importante ainda vem. E eu garanto que o que você vai descobrir nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre ficar patinando nos estudos ou finalmente começar a ver evolução real. Galera, em 25 anos preparando alunos para concurso militar, deixa eu te falar uma coisa, com toda a tranquilidade do mundo. No método V3M, o limite é 3 matérias teóricas por dia, tá? O meu limite que eu coloco para você estudar no máximo. Não é porque eu gosto do número 3, não. Não é achismo, não é preguiça pedagógica. É neurociência aplicada na vida. Quando você estuda mais que isso, começa a acontecer um fenômeno chamado interferência retroativa. Uma matéria começa a pagar a outra. Pensa comigo, você estuda matemática, depois estuda física, depois estuda português, depois estuda história, depois estuda geografia, depois estuda informática. O cérebro olha para a última e pensa, ok, isso aqui é o que importa. As anteriores vão ficando cada vez mais fracas. Não porque você é burro, mas porque não houve tempo de fixação. É como escrever com lápis numa folha molhada. Você escreve uma coisa, passa a outra por cima e apaga adiante. O cérebro não consegue segurar tudo ao mesmo tempo. Ele precisa de espaço, de tempo e de descanso entre uma informação e outra para conseguir processar e guardar direito. Olha, eu sei que isso vai contra tudo que a galera prega por aí. Tem muita influência de concurso falando que você tem que estudar 12, 15 matérias por dia para cobrir todo o edital. Mas deixa eu te falar uma coisa, cobrir o edital sem fixar nada não adianta absolutamente nada. Lembre-se, é preferível estudar 20 e acertar 80 do que estudar 80 e acertar 20. É melhor você dominar 3 matérias por completo do que passar o olho em 10 e não lembrar de nenhuma na hora H. A aprovação não vem de quem estuda mais coisas, vem de quem estuda menos coisas do jeito certo, com profundidade, com qualidade, com estratégia. Eu vejo isso todo ano. O aluno chega e fala, professor, eu estudei tudo isso aqui hoje. Aí eu pergunto, tá, me explica essa parte da primeira matéria. Silêncio. Tá, então me explica a segunda. Mais silêncio. A única coisa que ele lembra razoavelmente é a última que estudou. Isso não é falta de inteligência. Isso é má organização cerebral. O cérebro precisa entender. Isso aqui é importante. Isso aqui merece ser guardado. E ele só entende isso quando você respeita o ritmo dele. Para você ter uma ideia, eu já tive aluno que chegava na mentoria estudando 8, 9 matérias por dia. O cara acordava às 5 da manhã, ia dormir meia-noite, passava o dia inteiro com a cara no livro. E sabe o que acontecia? Ele não passava. Não passava porque o cérebro dele simplesmente não estava consolidando nada. Nada, nada, nada. Aí a gente mudava a estratégia, cortava para 3 matérias por dia, mas estudava cada uma com profundidade. Teoria completa, exercício na sequência, revisão do dia seguinte, e em 2, 3 meses o cara começava a ver resultado. Não porque ele passou a estudar mais, mas porque ele passou a estudar certo. E isso é libertador, meu parceiro. Por quê? Você para de viver naquela angústia de não vou dar conta, estou atrasado, todo mundo está na minha frente. Você passa a confiar no processo. E confiança gera constância. Constância gera aprovação. Agora, deixa eu entrar um pouquinho na parte científica. Mas prometo não ficar chato. Para uma informação virar memória de verdade, ela precisa passar por 3 fases. Primeiro, foco.
Nada de estudar pulando de aba, de matéria, de estímulo. Você precisa estar ali, mergulhado naquele conteúdo, naquele momento, entendendo, processando, fazendo conexões. Isso você precisa. Segundo, exercício. Sem uso, o cérebro descarta. É igual o músculo. Se você não usa, ele atrofia. E se você só lê a teoria e não faz a questão, o cérebro interpreta aquilo como informação descartável. Ele pensa, isso aqui a gente não vai usar mesmo, então pode jogar fora. Terceiro, descanso. É no descanso que o cérebro consolida as informações. Já cansei de falar isso para vocês. É durante o sono, durante os intervalos, durante os momentos de pausa, que o cérebro pega toda aquela informação que você jogou para dentro e organiza ela, arquiva ela, transforma ela em memória de longo prazo. Não esqueça disso, que o cérebro trabalha de dois modos, focado e difuso. Agora pensa comigo. Se você estuda uma matéria e já pula para outra, e depois para outra, e depois para outra, e depois para outra, quando é que o cérebro vai entender que aquela informação é importante? Ele não entende, ele interpreta assim, isso aqui é tudo passageiro, nada disso merece esforço. Resultado, nada fixa. Você passa o dia inteiro estudando e no final não lembra de praticamente nada do que viu nas primeiras horas. E tem outra coisa, quando você respeita esse limite de 3 matérias, você consegue dar atenção de verdade para cada uma delas. Você consegue fazer aquele estudo completo, teoria, exercício, revisão. Tudo no mesmo dia, tudo dentro do ciclo ideal de aprendizado. E é aqui que entra o pulo do gato, o bizu que mudou tudo. A aprovação não vem de quem estuda mais coisa, vem de quem estuda menos coisas do jeito certo. Agora que eu vou te mostrar como funciona o dia ideal de um aluno, que respeita o limite cerebral e transforma o estudo em resultado de verdade. Preste atenção, porque isso aqui vale ouro. Imagine um dia de estudo bem feito. Você acorda, senta para estudar e não fica naquela agonia de o que eu estudo agora? Será que eu estou atrasado? Será que isso é pouco? Você tem clareza, você sabe exatamente o que vai fazer. Você estuda uma matéria de cada vez, com começo, meio e fim. Você começa pela teoria, mas não aquela teoria infinita, sem objetivo. Você estuda a teoria já pensando, isso aqui vai virar questão. Terminou a teoria, você não pula de matéria, você faz o exercício na hora. Por quê? Exercício não é complemento, é parte do estudo. É no exercício que o cérebro fala, então isso aqui é importante, é muito importante, é importante pra caralho, que eu tenho que lembrar. O exercício é o momento em que você testa se realmente entendeu. É o momento em que você descobre os furos, as dúvidas, os pontos que precisam ser revisados. E isso precisa acontecer enquanto a teoria ainda está fresca na sua cabeça. Não 3 dias depois, quando você já esqueceu metade do que viu. Depois disso, você revisa algo do dia anterior. E olha que coisa interessante. Essa revisão curta faz o cérebro entender que o conteúdo não morreu, que ele continua sendo cobrado, que ele continua sendo relevante. Isso cria um loop, teoria, exercício e revisão, todo dia. Poucas matérias, muito bem trabalhadas. E sabe o que acontece com isso? Você não fica naquela de estudar hoje e esquecer amanhã, que é o temor de muitos, e acontece com muitos estudantes. Você vai consolidando, vai fixando, vai transformando aquilo em conhecimento real. Agora pensa comigo. Se você estuda uma matéria e já pula para outra, e depois para outra, e depois para outra, quando é que o cérebro vai entender que aquela informação é importante? Ele não entende, ele interpreta assim, isso aqui tudo é passageiro, nada disso merece esforço. Vou fazer uma analogia simples para você entender melhor. Você vai para a academia e decide treinar peito, costa, perna, ombro, bíceps, tríceps, panturrilha, abdômen, tudo no mesmo dia. Pior que acontece, tá, gente? O que acontece? Nada cresce, você só fica dolorido.
você sai de lá destruído, sem conseguir andar direito, e no dia seguinte não consegue nem levantar o braço. E pior, nenhum músculo teve estímulo suficiente para crescer de verdade. Agora, quando você foca em poucos grupos musculares, dando o estímulo certo e descanso, o corpo responde. O músculo cresce, você evolui. O cérebro é igual. Ele precisa de estímulo focado, de tempo para processar, de descanso para consolidar. Quando você tenta estudar tudo de uma vez, você está fazendo o equivalente a treinar o corpo inteiro num dia só. Parece que você está sendo produtivo, mas, na verdade, você está só se desgastando sem resultado nenhum. E tem outro detalhe importante. Quando você respeita esse limite de 3 matérias, você termina o dia com energia. Você não termina destruído, você termina cansado? Sim, mas é um cansaço saudável. É o cansaço de quem trabalhou direito, de quem fez o que tinha que fazer, de quem sabe que evoluiu. E isso faz toda a diferença na consistência, porque você consegue repetir isso amanhã, depois de amanhã e todos os dias até a aprovação. Agora, segura esse bizu aqui. Esse limite de 3 matérias por dia é libertador e tira a culpa, tira a ansiedade e aumenta o rendimento. Essa estratégia aqui vale ouro. Compartilhe esse vídeo com aquele teu parceiro de estudo que está batendo cabeça, tentando estudar o edital todo num dia só. Ele vai te agradecer depois. Lembre-se de uma coisa, da lei da atração. Quem ajuda sempre será ajudado. E talvez vocês comemorem a aprovação juntos. Porque o conhecimento que liberta precisa ser compartilhado. E quando você ajuda alguém a estudar melhor, você está se ajudando. Você muda a vida dessa pessoa. Quando você ajuda alguém a estudar melhor, você está ajudando a mudar a vida dessa pessoa. É sério. Então manda aí num grupo do WhatsApp, marca aquele amigo nos comentários, faz a diferença. Quando você respeita o limite cerebral, o dia fica leve. Você não termina o dia se sentindo um lixo. Você termina com sensação de missão cumprida. E sabe o que é mais interessante? Você começa a confiar no processo. Confiança gera constância, constância gera aprovação. Por quê? Olha só, se você sabe que vai estudar 3 matérias bem estudadas todos os dias, você vai construindo camada por camada. Cada dia você adiciona mais um tijolo na construção da sua aprovação. E no final, quando você olha para trás, você percebe que construiu um prédio inteiro, enquanto os outros ainda estavam tentando empilhar os tijolos sem cimento. E entendimento só vem com profundidade, só vem quando você tem tempo de realmente mergulhar no conteúdo, em vez de só passar o olho correndo para a próxima matéria. E é exatamente por isso que na mentoria militar o cronograma já vem todo fatiado desse jeito. O aluno não precisa pensar, não precisa montar planilha, não precisa se comparar com ninguém. Ele só executa 3 matérias bem distribuídas, com teoria, exercício e revisão no lugar certo. Isso tira um peso enorme das costas do concurseiro. Porque estudar já é difícil, não precisa ser confuso também. Quando você tem um método claro, quando você sabe exatamente o que fazer a cada dia, você economiza uma energia mental gigantesca, que antes era gasta em ansiedade e dúvida. E essa energia você redireciona para o estudo de verdade, para o aprendizado real, para a evolução consistente. E é isso que separa quem passa de quem fica tentando. Galera, guarda isso para a tua vida de concurseiro. Estudar demais não é virtude. Estudar certo é. O cérebro humano tem limites. E quando você respeita esse limite, ele te recompensa. A vaga não é de quem sofre mais, é de quem entende o jogo. É de quem para de brigar com o cérebro e começa a trabalhar a favor dele. É de quem substitui o volume por estratégia, quantidade por qualidade, sofrimento por inteligência. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva aí no canal e dá uma olhada aí no link da mentoria aqui na descrição.
Bora estudar com inteligência, porque aprovação não é milagre, é método. Tamo junto, guerreiro!